Muito bom dia, querido ouvinte. Um bom dia com um tom de alegria, de reconhecimento a Deus pela vida. Tenho a alegria de dizer bom dia nesse momento em que você desperta em mais uma manhã para refletir e agradecer por essa oportunidade tão rica de viver. Nosso programa Talentando se inicia para você que já nos conhece, que tem sua hora marcada conosco, e para você que chega de repente. Vamos juntos elevar o pensamento a Deus em gratidão por tudo o que recebemos, por essa oportunidade de estarmos juntos aqui. E como usei a expressão de repente, me veio à mente aqui agora, como filho de repentista, de poeta, que é Euríclides Formiga, hoje na espiritualidade, mas vivi desde cedo na minha infância os momentos gostosos com meu pai declamando. Me lembro de uns versos que ele repetia com aquela memória prodigiosa que tinha em todos os congressos de repentistas, em todas as situações que ele guardou em sua memória versos interessantes. Eu me lembro de um que o mote foi dado para dois repentistas, sempre com aquele tom de desafio, aquela briga de viola no bom sentido, um violeiro com o outro, mas o mote foi dado e era: a vereda da vida é tão penosa que me assombro com as curvas que ela faz. E um disse assim: acho tarde demais para voltar, estou cansado demais para seguir. Os meus lábios se ocultam de sorrir, sinto lágrimas, não posso mais chorar. Eu não posso partir, também ficar, e assim nem para frente nem para trás. Para ficar, sacrifico a própria paz. Para seguir, a viagem é perigosa. A vereda da vida é tão penosa que me assombro com as curvas que ela faz. Esse verso de improviso, a capacidade que tem os repentistas de colocarem em poucos versos tanta beleza e tanta naturalidade, isso nos impressiona. É muito bonito. E ele diz nessa simplicidade: a vereda da vida é tão penosa que me assombro com as curvas que ela faz. Se nós quisermos interpretar sob o ponto de vista espiritual quanta coisa há nesses simples versos, nós conseguimos. Acho tarde demais para voltar, estou cansado demais para seguir. Quantos de nós têm, em determinadas situações, essa sensação de estar tarde demais para voltar? Até onde eu cheguei, voltar não dá. Mas estou cansado demais para seguir significa: como eu posso seguir se estou tão cansado? A vida parece consumir todas as forças nesse momento de sofrimento, de dificuldade, desafio. E aí continua o poeta quando diz: os meus lábios se ocultam de sorrir, sinto lágrimas, não posso mais chorar. São momentos em que o ser humano se sente tão fraco que parece que faltam lágrimas até para expressar seus sentimentos, para expandir, para aflorar. As lágrimas faltam e a vontade de chorar existe. E de repente ele diz: eu não posso partir, também ficar. Quer dizer, o que eu vou fazer dessa minha oportunidade de vida? Sigo em frente nessa caminhada, vou por esse caminho, não sei se ficar não posso, não sei como seguir. É um momento de indecisão. Quantos de nós nos sentimos assim em situações tão desafiadoras, não é verdade? Enquanto às vezes já dissemos: para ficar sacrifico a própria paz. Nessa situação em que me encontro, se eu ficar desse jeito, se eu não mudar, se eu não fizer nada, se eu desistir de arriscar, eu vou ficar aqui da forma em que estou, mas sacrifico a minha paz, porque estou vivendo sem paz. E o poeta ainda diz assim: para seguir a viagem é perigosa. Ou seja, eu posso resolver não ficar, não sacrificando minha paz. Vou em busca da minha paz, mas a viagem é perigosa, ou seja, não há
viagem na terra sem perigos, não há viagem na terra sem arriscar, não há viagem pela terra, nós encarnados nesse corpo limitado, limitando nossa inteligência, limitando nossa percepção da vida, percepção das coisas, dos quadros, dos contextos. Não há viagem fácil para ninguém, meu querido ouvinte do programa Talentando. E encerra o poeta com o mote dizendo: a vereda da vida é tão penosa que me assombro com as curvas que ela faz. É por aí. Muitas vezes nos assombramos com as curvas da vida, muitas vezes nos indignamos diante daquilo que acontece em nossa estrada. Parece ficar mais difícil de repente. Mas eu quero dizer a você nesta manhã que essas dificuldades naturais que aparecem citadas por um cantador chamado Otacílio Batista, em repente, em situação que ele declamou esses versos, Formiga os gravou, passando para nós há tanto tempo, e isso fica na mente da gente, esses repentes, esses versos, e alguns tão bonitos como esse, são para nos mostrar que somos capazes, sim, que somos capazes de, apesar de reconhecer essas veredas da vida, que elas nos trazem tantos assombros, haveremos de vencer, haveremos de consagrar cada passagem dessa como um degrau da nossa existência. Agora, lembrando os poetas e repentistas, já que toquei no assunto, já que começamos nosso dia falando em poesia, há uma outra situação que eu gosto muito, lembrando um cantador, do qual não me lembro o nome agora, infelizmente, não sei a quem dar os créditos, mas eu sei que Euríclides Formiga também gravou, e assim Quito, eu, Fafá, meus irmãos, trazemos na mente esses momentos quando em um congresso de repentistas do Nordeste foi dado um mote para eles. O tema era saudade, que eles declamassem sobre saudade, a vontade, que fizessem seus desafios com o tema da saudade, e aquilo veio à tona, foi lançado o tema e um disse assim, com tanta perspicácia e sabedoria: quem quiser plantar saudade, primeiro escalde a semente. Bom, vamos lembrar aquilo que é escaldar a semente, que é esquentá-la em água quente, ou seja, tirar todo o poder germinativo dela, né? Então ele disse assim: quem quiser plantar saudade, primeiro escalde a semente, depois plante em lugar seco, onde bata o sol mais quente. Pois se plantar no molhado, quando crescer, mata a gente. Riqueza de palavra, riqueza de ideia em versos tão simples. E outro, no mesmo dia, sobre saudade, disse assim: a saudade é um parafuso que na rosca, quando cai, só entra se for torcendo, porque batendo não vai, e quando enferruja dentro, pode torcer, que não sai. Como pode, nos perguntamos, os repentistas analfabetos do Nordeste, aqueles que nasceram sem condição de ir a uma escola, nasceram no sertão, sertão paraibano, sertão pernambucano, sertão de Alagoas, não importa, nasceram numa situação de agreste, sem condição alguma, sem água para beber, sem comida, sem uma escola. Como pode um espírito desse ter a sabedoria de trazer uma ideia tão formulada e de colocá-la em versos, às vezes decassílabos, às vezes redondilha maior, 7 sílabas, com acentuação na 7ª sílaba perfeitamente, trazendo em várias construções dos versos que nós sabemos os estilos são tantos, como cestilhas, moirões, moirão de 7 pés, moirão que você cai, moirão trocado, há outras chamadas de moirão voltado, décimas, que são estruturas muito interessantes com 10 versos, martelo agalopado, meu pai dizia, há um outro chamado galope à beira-mar. Enfim, os cantadores, eles definiram essas estruturas de versos e de rimas tão interessantes, e o mais interessante é que cada um, ao aprender esses estilos,
os respeita profundamente. Então, um cantador, quando propõe ao outro cantar em determinado estilo, significa não flexibilizar. Começa daquele jeito e vai até o fim, ou seja, a mesma quantidade de versos por trova, a mesma, respeitando o mote, a mesma rima, enfim. É muito interessante essa exigência de cada estilo e o cantador com a sua capacidade de trazer a criatividade, colocando dentro desse formato escolhido no momento, e vão aí com as suas riquezas, definindo os quadros, os contextos e contando histórias. Desde cedo em casa nós vimos isso, e há situações interessantíssimas quando nesses duelos de repentistas, normalmente havia algo que hoje seria abominável diante do nosso contexto, mas um negro e um branco duelando era algo que no Nordeste acontecia com frequência, porque dava inclusive ibope nas feiras de repentes, nas feiras populares onde o repente acontecia, porque era o duelo natural, engraçado e provocado por eles mesmos, que no final se harmonizavam. Então era o negro falando do branco, realmente falando mal, pichando, brincando com aquela natureza dele, e o outro, o branco, falando do negro com a vontade também de diminuí-lo, de perturbá-lo, para que o repente dele viesse à tona na defesa. Mas no final se harmonizavam, se abraçavam em versos como irmãos. Muito interessante, porque era essa a intenção, não de que ficasse no ar a humilhação por um ao outro provocada, mas que ficasse sim o exemplo da união, do amor, do respeito acima de tudo pelo talento do outro cantador. É sempre assim, muito interessante. Eu me lembro de um verso também que um cantador disse ao outro: esse negócio de nobreza e cor é um pedantismo seu. Morra eu e morra um nobre, sepulte o nobre mais eu, que amanhã ninguém divide o pó do nobre do meu. É o princípio da doutrina espírita, nos mostrando aí, nos versos de um simples cantador, com essa riqueza, mostrando que somos da mesma origem. A palavra humildade vem de humus, humus vem da terra, ou seja, retornaremos para ela porque somos iguais, somos do mesmo material, somos feitos à semelhança de Deus e temos o mesmo destino. Esse corpo vai para a terra novamente, vai alimentar micro-organismos, vai se decompor ali no mesmo espaço. Por isso disse o cantador: esse negócio de nobreza e cor é um pedantismo seu. Morra eu e morra o nobre, sepulte o nobre mais eu, que amanhã ninguém divide o pó do nobre do meu, mostrando que somos iguais. Muito bem, um bom dia a você com poesia, meu querido amigo do programa Talentando. E eu quero me estender nesse momento, já que falamos de poesia, agradecer a minha querida, estimada amiga Eliana Valério, do Centro Espírita Perseverança, que nessas trocas de áudios que temos com os amigos, quanta coisa bonita não permanece conosco. Agora é preciso salvar o áudio para permanecer, né? E nós, nessa correria de São Paulo, às vezes desprezamos a facilidade que há em reservar esse áudio, guardá-lo no telefone, na memória do telefone, e muitas vezes perdemos coisas preciosas. Mas eu vou ter o cuidado de guardar esses áudios com essa amiga, Eliana, quando falávamos nesta troca de áudios sobre o amor. E ela agradeceu-me em determinado momento pela poesia que eu trago em minhas palavras, pela vontade que eu tenho de transmitir muitas vezes através da poesia algum ensinamento, tanto no Talentando quanto em palestras, e lembrou também a presença de alguns compositores, músicos, poetas que nos acompanham, trazidos por Euríclides Formiga, meu pai, amigos que foram dele, na verdade, em vida, e que hoje, através da psicografia, em determinados momentos, têm a possibilidade de trazer
esses versos para que nós os analisemos, os sintamos em sua profundidade. E ela disse, com muita gratidão, destas poesias que ela guarda na memória, de momentos em que os versos tanto nos ensinaram. E eu quero aqui deixar registrado esse amor, essa gratidão a essa amiga, porque em sua simplicidade ela me ensina muito. Uma pessoa que batalha tanto por essa vida, que uma vendedora com toda a sua experiência, vende sucos congelados. Eliana é um exemplo de determinação e de luta com as dificuldades naturais que todos temos. Ela acorda todos os dias para essa luta da vida, com um sorriso maravilhoso, agradecendo a Deus, e muitas vezes com problemas tão graves que nós não podemos imaginar, e com conflitos como cada um de nós. E um dos conflitos comentado neste último áudio era a respeito da exigência própria com ela mesma, a vontade de fazer mais, a sensação de ter feito pouco a cada dia, o desejo de realizar mais, de fazer mais pelas pessoas, de praticar aquilo que aprende. Eu quero dizer para minha amiga Eliana Valério e para você, ouvinte do programa Talentando, que hoje nos presenteia com a sua presença, esse pensamento de querer fazer mais, Eliana, é próprio do espírito preocupado com a evolução, do espírito consciente com sua responsabilidade, do espírito que valoriza o tempo, que valoriza o aprendizado, que sabe a importância da vida, de cada passo a ser dado. Até rimei, né? O espírito que tem a consciência do seu talento, a consciência do a quem muito foi dado, muito será pedido. Aquele que tem pouca exigência consigo mesmo, mas tem muita exigência com os outros, esse está perdendo tempo. Porque exigir dos outros é uma perda de tempo. Cada um deve exigir de si mesmo, preocupar-se consigo mesmo, preocupar-se com as mudanças necessárias em busca da evolução, que é a superação dos próprios defeitos, das quedas, das vicissitudes, das suas fragilidades. Essa é a preocupação. Eu comentava com outro amigo muito querido, José Gomes de Araújo, o Gomes, nosso irmão querido na recuperação de empresas que fazemos. Ele comentou comigo algo ontem dizendo assim: sabe, Vinícius, ele me chama assim, eu me sinto decepcionado com aquele determinado empresário que eu não queria trabalhar para ele, eu não queria fazer o trabalho da recuperação da empresa dele, mas quando percebi que ele precisava muito de mim, eu fiz questão de iniciar. E de repente chega esse empresário dizendo-me que não quer dar continuidade ao serviço. Nessa hora, comentou ele comigo, que veio a sensação de decepção profunda com a pessoa, e ele traduziu com a seguinte metáfora para esse empresário. Ele disse: olha, você é aquele morador de rua passando frio debaixo de uma ponte, eu chego com um prato de sopa quentinho e você cospe no prato. E comentou comigo: por isso eu me decepcionei. Eu disse: Gomes, que nós nos decepcionemos conosco, tudo bem. E a decepção conosco é aquela que deriva da nossa sensação de poder fazer melhor e de não ter feito. Então, nos decepcionarmos conosco é natural, nós queremos ser melhores. Permito-me decepcionar-me comigo, sim, porque quero ser melhor. Mas claro que essa sensação de decepção conosco tem seus limites. Não é viver decepcionado consigo, mas saber que poderia ter dado um tanto mais, como aquela lição de Chico Xavier, de Emmanuel, aliás, um tanto mais. Eu poderia ter feito um pouco mais, eu poderia ter dado um pouco mais, então me decepciono. Agora, decepcionar-se com o próximo, eu disse que é perda de tempo, porque não vai nos levar a lugar algum.
Enquanto este próximo não entender o que ele fez consigo, a chance que desperdiçou, o momento que perdeu de refletir, é uma questão dele, absolutamente, não nossa. Entregarmos nosso prato de sopa, que é o nosso serviço, o nosso amor, nossa dedicação, faz parte do nosso instinto, como é aquela passagem entre o velhinho e o escorpião. Quando o velho quis salvar o escorpião de ser levado pelas águas, tomou uma ferroada. Na segunda vez, as águas iam levá-lo novamente, o escorpião, o velhinho foi lá salvar, tomou outra ferroada. A criança, vendo aquilo, na terceira vez, disse: o senhor não entendeu que cada vez que o senhor vai salvá-lo, ele dá uma ferroada? Por que o senhor está insistindo em salvá-lo? E a resposta do Senhor foi: porque esse é o meu instinto. O meu instinto é salvar e o dele ainda é ferir. Um dia ele vai mudar. Nós temos hoje a consciência da doutrina espírita quanto aos nossos talentos, e por isso o programa Talentando, quanto às nossas competências espirituais. Não vamos fazer como o outro que fere, simplesmente por sermos feridos ou por nos sentirmos feridos. Não vamos nos decepcionar com atitudes alheias, ou, se nós nos decepcionarmos, procuremos compreender que somos também os limitados, que não sabemos ser feridos e continuar com o nosso instinto de salvar, de ajudar. Talvez não estejamos explorando esse instinto tão lindo do espírito que já conseguiu atingir o patamar do amor, pelo menos o patamar que nos faz sentir que amamos. Estamos longe do amor pleno, mas já sentimos a importância do amor. Que possamos dar vazão a esse amor, que possamos fazer da melhor forma a nossa contribuição. Então, minha amiga Eliana Valério não está errada em exigir de si mesma, mas a sobrecarga da culpa por não ter feito, isso sim, devemos abdicar de insistir nesse pensamento de culpa. Não, façamos nosso melhor conscientes de que hoje o que podemos fazer é isso. É desta forma, é nessa intensidade, é desta maneira. Um dia faremos mais, mas que não erremos, que não deixemos de dar o prato de sopa, que não deixemos de contribuir, que possamos, vivenciando a dor do próximo, fazer algo para aliviá-la, mas que tenhamos a complacência de entender nossas limitações. É por aí que hoje a poesia da alegria de viver, que a poesia dos cantadores, que a saudade que temos das coisas boas da vida permaneçam conosco, e que a consciência da nossa responsabilidade espiritual aflore cada vez mais. Que você, meu querido amigo, minha querida amiga do programa Talentando, esteja conosco hoje, que possa continuar na Rede Boa Nova de Rádio, baixando os seus programas para escutá-los, e para isso você precisa ser um amigo da Boa Nova. Então conheça os trabalhos da Casa André Luiz, faça parte do Clube dos Amigos da Boa Nova, ligue para a Rádio Boa Nova de Rádio, acesse www.radioboanova.com.br, pesquise como ser um amigo da Boa Nova e esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado pela sua presença. Miguel Formiga, no programa Talentando, deixa aqui um beijo, um desejo de você ter mais uma excelente vitória neste dia. Muito obrigado. Até a próxima.